Olá pessoal, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tem cuidado de cada um de nós, nos fortalecido, nos dado força, não é verdade? Nos momentos que precede, a vinda do Senhor. Irmãos, se a gente anda pela cidade, você que está todos os dias na cidade, você pode reparar como o ser humano, infelizmente, muitos dos seres humanos estão andando totalmente desapercebidos com as coisas concernentes à vinda do Senhor. Eu falei alguns dias atrás, que Noé entrou na arca e a palavra de Deus diz que a arca foi fechada, a porta se fechou. E Noé, 7 dias antes de acontecer o dilúvio, Deus avisou Noé. Então eu disse, irmãos, que Deus, ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os seus profetas, não é verdade? Então, assim, Deus, ele quer revelar tanto para mim quanto para você. O Espírito Santo, hoje nós temos o Espírito Santo que atua na nossa vida. E, irmãos, nós sabemos, como eu disse, as pessoas estão na cidade. Repara quando você estiver no meio da cidade, no meio das pessoas. Muitas pessoas estão desapercebidas, vivendo, infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo uma fase que o ser humano está lutando tanto, nós estamos lutando tanto para sobreviver nesta terra, que muitas das vezes esquecemos das coisas principais, ou das coisas principais, que é o quê? A palavra de Deus, que é a vinda do Senhor. Mas nós que estamos apercebidos, que nós que estamos ligados com Deus, posso dizer assim, nós conseguiremos e conseguimos ver, irmãos, que a vinda do nosso Mestre está chegando. Se eu não me engano, foi na terça-feira ou na segunda, não lembro, a superlua que teve, não foi, irmãos? Isso é um dos sinais da vinda de Jesus. Por quê? Porque ele mesmo disse, que nós deveríamos olhar para o céu, que nós deveríamos acompanhar os sinais. As guerras lá no Oriente, o povo de Israel. Nós vemos a guerra na Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia. Não é verdade? Agora, nossos dias de hoje. Então nós sabemos, já tem filho contra pai, pai contra filho, irmãos? Infelizmente tem. Jesus falou que isso seria o princípio das dores. Então tudo isso está acontecendo porque a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo está iminente, está próxima demais. E todos aqueles que querem alcançar o reino dos céus, porque voltamos a falar sobre Noé. Noé, ele estava ali, pregou, e ninguém quis saber. Não é verdade? Quando Jonas pediu ao rei, que todos se arrependessem para que a cidade de Nínive não fosse destruída, não é verdade? Que se humilhassem com panos de saco.
Então hoje não vai ser diferente, meus irmãos. Deus, Ele quer que a gente não fique só voltado para este mundo matéria. Eu sei que eu e você, nós temos que ter um bom trabalho, né? Temos que ter o nosso alimento dentro de casa, porque tudo neste mundo está nos oprimindo a não querer buscar a Deus. Quanto tempo, às vezes, um pai de família passa na rua, trabalhando para trazer o alimento para dentro da sua casa? Hoje, a mídia, ela te força a ser alguém que você não é, mas nós não devemos ser assim. A Bíblia diz que, lá em Atos dos Apóstolos, que eles tinham tudo em comum. Mas hoje você vê que até o índio hoje está super civilizado, não é verdade? Ele está ali, agora ele tem internet lá na oca dele, vamos dizer assim, com todo respeito. Não é verdade? Tem televisão, agora não é mais muito televisão, né? O aparelho celular. Ah, porque chegou a modernidade, mas a palavra de Deus, ela continua moderna, mas ela continua a mesma. Então, tudo isso é o princípio que Cristo está voltando. E para não ficar só em minhas palavras, em continuando, Mateus 24, 45 diz assim: E quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Quem é o servo fiel, irmãos? Quem é o remanescente? Quem é a igreja fiel? Somos nós, irmãos. E ele está dizendo que um servo, ele é fiel ao seu patrão. O patrão fala assim, faz isso, ele vai lá e faz. Então, Jesus está comparando, ainda estava no Monte das Oliveiras, quando ele estava falando desses assuntos para os discípulos. Porque os discípulos perguntaram a ele quando que seria o fim do mundo. E Jesus diz para os discípulos aqui que quem é, pois, o servo fiel e prudente? O que é uma pessoa prudente, irmãos? É aquele que está sempre vigilante. Olha para um lado, olha para o outro. Está sempre cuidando do casamento, está sempre cuidando das suas finanças, está sempre cuidando daquilo que ele pode cuidar, porque ele é falando pouco. Esse é o prudente, é o servo fiel. Aí ele diz mais: prudente que o Senhor constituiu, colocou sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Aí ele diz: bem-aventurado, feliz, aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Quando eu era mais novo, eu trabalhava em sítio com o meu velho, com meu pai. E às vezes os patrões, eles saíam eles saíam e iam embora e a gente ficava ali cuidando. Quando chegava, irmãos, eu morei muito tempo no meio do mato, né? Quando chegava no final de semana, os patrões chegavam e eles queriam estar tudo arrumado, que tivesse tudo arrumadinho para eles chegar, curtir uma piscina, curtir o jardim deles, a casa. Eu sou bem sincero, eu sofri muito com isso, quando era novo, com o negócio desses trabalhos assim. Mas tinha vezes, isso não é o assunto, mas tinha vezes, irmãos, que eles chegavam numa hora que a gente não estava esperando. Mas eu estava sempre com meu pai ligado.
Por exemplo, eles chegavam sempre no sábado, no domingo, na sexta-feira à noite, mas de repente eles chegavam numa terça-feira, a casa é deles, numa quarta-feira. Quantas vezes no domingo eles saíam cedo dizendo que ia embora, quando chegava de tarde, a gente bem lá, tranquilo. Chegavam no domingo à tarde, eles chegavam lá de novo. Eles saíam no domingo de manhã e voltavam no domingo à tarde. Quantas vezes nós passamos por isso? Mas nós estávamos o quê? Apercebidos. Não tinha o que esconder, porque nós éramos sinceros e trabalhadores. Graças a Deus por isso. Então, assim também é a vinda do Filho do Homem. A Bíblia diz que ele vai vir num dia que nós não estamos esperando. Mas ele deu o exemplo. Seja prudente. Porque se a gente for prudente, a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar a casa limpa, purificada. Tá entendendo, irmãos? Não vai deixar nada nos contaminar. O jardim vai estar limpo. A piscina vai estar limpa. Estão entendendo, irmãos? Para a vinda, quando ele vier nas nuvens do céu, quando nós tivermos o arrebatamento, nós estamos o quê? De coração que é aberto para Deus. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Qual é o bem, né, do servo? Era só um exemplo que Jesus estava dizendo. Qual é o bem do servo que busca Jesus? É o galardão, entrar pelas portas da frente. É não ter que passar pela grande tribulação. Isso é uma história para mais para frente. Uns acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação e outros acreditam que vai ser tirado depois, na grande tribulação. Depois dos 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Uns compreendem dessa forma, outros compreendem de outra. Mas eu quero subir logo, meus irmãos. Eu não quero ficar passando aqui grande tribulação, não. Porque tribulação todos nós já estamos passando. Que é esse sofrimento viver nessa terra aqui. Ah, mas a vida é boa, é maravilhosa. É até certo ponto. Mas quanto sofrimento os servos de Deus passam aqui. E não sou servo de Deus, não. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, mas a Bíblia fala por quê? Por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, meus amados irmãos, ele diz assim no 48, Mateus 24, 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber, com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, é a hora em que ele não sabe. Jesus está dizendo aqui algo muito importante para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Servos e conservos. Ele diz no 48, porém, se aquele mau servo, né, disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, então o que ele está dizendo? Que aqueles que têm a palavra de Deus, que já conhecem a palavra de Deus, mas estão vivendo de qualquer maneira, pregando de qualquer maneira, vivendo de qualquer maneira, um pé na igreja, outro pé no mundo. Esses são os servos. Então ele está dando mau testemunho para aqueles que são conservos, para aqueles que estão com leitinho ainda, irmãos. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que terá mais rigor para aquele que conhece a Escritura, que conhece a palavra de Deus. Então nós já conhecemos de cor e salteado a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã.
Então Jesus está dizendo, olha, meus discípulos, Pedro, né, João, Tiago, vocês têm que ficar ligados. Vocês estão pregando a palavra, então cuidado para que vocês não venham fazer escândalos com aqueles que estão começando. E o apóstolo Paulo veio que, olha, quando eu partir, virá lobos devoradores. Está assim nas igrejas hoje, meus irmãos? Hoje, infelizmente, às vezes o irmão não tem nem um centavo nem para pagar a passagem de ônibus. Enquanto, infelizmente, líderes espirituais estão o quê? Vivendo uma vida igual está escrito aqui. E começar a espancar os seus conservos e a comer, a beber com os temulentos. Tá assim, meu irmão, hoje em dia? É claro que tá. Tem muito servo de Deus de verdade que está precisando de uma cesta básica. Ah, porque ele está em pecado. Não é, porque ele não tem condição. E quando ele chega na igreja, ele ainda escuta um sermão dizendo que isso, aquilo outro, e ele dá toda a lã dele lá na igreja. E o que acontece, meus irmãos? Ele acaba sofrendo 2 vezes. Então, irmãos, esses são os servos e os conservos. 50 diz assim, virá o Senhor daquele servo. Lembra que Jesus falou assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, maldito. Não é verdade? Por quê? Porque, infelizmente, só estão pregando a palavra de Deus para proveito próprio. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós mostra para cada um de nós, irmãos, como nós devemos nos comportar, como nós devemos andar diante desta vida. Ele diz, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dente. Então, Jesus, quando fala esta passagem para os discípulos, esse sermão, ele está dizendo que, olha, que os servos e os conservos têm que estar ligados em Deus. Principalmente os servos, que estão primeiro, que aprenderam primeiro. Devemos dar o exemplo às pessoas. Irmãos, hoje, nas igrejas, estão tendo tudo quanto é motivo. Mas, você já entendeu o que eu quero dizer? Mas nós devemos buscar a presença de Deus, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com o coração limpo, pregando a verdadeira palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu volto mais sobre esses assuntos. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. O arrebatamento, irmãos, é coisa muito séria que nós devemos estar diante da presença de Deus. Fique na paz e fique com Deus. Que Deus te abençoe.